O vídeo de hoje vai ser uma coisa completamente diferente. Você já deve ter percebido pelo cenário que eu tô fora de casa, eu saí do meu escritório, saí da minha caverna, e para eu sair de casa tem que ter um motivo muito bom. E esse motivo é a realização de um grande sonho que vai ser ir para Orlando visitar um dos novos parques da Universal, que coincidentemente é onde fica o Super Nintendo World, o novo parque da Nintendo, que foi inaugurado há pouco menos de 2 meses lá nos Estados Unidos. Essa foi uma viagem sem planejamento algum, eu realmente só comprei a passagem e marquei o hotel e eu só vou ter 2, 3 dias lá, então não vou ter tempo de visitar Disney nem nenhum outro parque famosinho que um turista que iria para Orlando normalmente faria. O lado bom é que Orlando fica apenas a 3 horas aqui de Montreal, então vai ser uma viagem relativamente curta e espero poder voltar lá um dia para realizar todos os outros parques. E é isso, eu estou muito animado, estou indo agora para o aeroporto e vou trazer um pouco dessa experiência aqui para o canal e espero que vocês curtam. Acho que eu já falei demais, então é isso. Vamos comigo viajar e conhecer esse parque? Enfim, chegamos ao Universal Epic Universe. Como o nome já sugere, eu vivi um dia absolutamente épico nesse parque. E para garantir que você aproveite do primeiro ao último minuto, recomendo que chegue cedo. Antes mesmo de entrar no parque, já tem aqui um pequeno quiosque em que você pode comprar vários itens. Inclusive, eu já recomendo que nesse momento você compre a sua Power Up Band do Super Nintendo World, porque você vai precisar dela ao longo de todo o parque. Ela é quase que uma compra obrigatória que não está inclusa no ingresso. Então esse é o momento que você vai ficar $50 mais pobre antes mesmo de entrar no parque. Mesmo que ainda não tenha dado o horário de abertura do parque, você já pode passar pela área de segurança e caminhar pela área principal. Então, somente o que está bloqueado são as atrações da Nintendo, de Harry Potter, de como treinar o seu dragão e afins. A área comum ali do parque está liberada, inclusive tem lojas, tem muita coisa lá dentro que vale a pena você entrar assim que você chegar. E logo de cara a gente já avista de longe uma espécie de torre aqui, que é nada mais do que a entrada do parque da Nintendo. Eu tô muito ansioso, mas eu não vou esperar nessa fila porque eu sei que ela corre bem rápido, então eu vou explorar aqui ao redor enquanto não abre. E antes da gente continuar explorando o parque, deixa eu te mostrar rapidamente o mapa para você ter uma ideia de todas as áreas que estão presentes aqui nesse universo. Essa é a área principal do parque, onde eu estou no momento e onde eu te falei que você consegue explorar à vontade antes mesmo até do parque abrir. Partindo da área principal, o primeiro parque que você vai encontrar é o da Nintendo, que conta com o Mushroom Kingdom e uma área para o Donkey Kong. Esse foi o foco da minha viagem e o foco deste vídeo, então calma que você já vai ver mais sobre ele. A próxima área é o Dark Universe, uma área totalmente focada nos monstros da Universal, e que conta com personagens icônicos como Frankenstein, Homem Invisível, Drácula, a Múmia, entre outros. Finalmente a gente tem mais um parque do mundo mágico de Harry Potter. Esse aqui na verdade é inspirado em Animais Fantásticos, então você vai ter toda aquela ambientação de Paris antiga dos anos 20 e também do Ministério da Magia. E por último a gente tem a área de como treinar o seu dragão. Aqui a gente vai ter diversas opções, a gente tem montanhas russas, espetáculos e tem também um centro de treinamento viking. É uma área bem legal, bem bonita e vale a pena realmente a visita. Enfim, voltamos ao parque e vamos explorar aqui as redondezas enquanto as áreas principais não estão abertas. Logo ao lado da entrada do Super Nintendo World, a gente vai ver essa estátua aqui do Mario, que serve como ponto de referência para a primeira loja dos produtos oficiais da Nintendo que você vai encontrar nesse parque.
Então mesmo que o parque esteja fechado, vai ser aqui que você vai sentir aquele primeiro gostinho da experiência Nintendo. Assim que você entra, a gente tem um teto que tem esses vitrais aqui com todos os personagens, inclusive referências a Zelda, que não está presente nesse parque. E assim, é uma loja bonita e que realmente dá para você aqui aproveitar para tirar umas fotos enquanto o parque não abre, conferir alguns produtos que você vai encontrar lá dentro, mas não compra nada agora. Deixa para comprar quando chegar lá. Tudo que você encontra nessa loja vai ter nas outras lojas lá e você consegue entrar e sair do parque a hora que você quiser. Então, não é hora de comprar nada, espera. Quando chegar lá, você vai fazer suas compras certinho. A única coisa que eu diria que talvez valha a pena você comprar logo de cara seria a Power Up Band, caso você não tenha comprado na entrada, ou essa garrafinha aqui do cogumelo, que você pode encher com refrigerante lá dentro. Na verdade é mais um copo, não é uma garrafa não. E tem também os baldes de pipoca, que tem esse aqui da Estrela e o do Mario Kart, que eu particularmente não resisti. Eu tentei ao máximo segurar para não comprar, porque eu não achei o valor tão em conta, mas não teve jeito, comprei. E a vantagem de comprar logo esse balde ou esses copos é que você ganha refil, tanto de pipoca quanto de refrigerante. Então se você pretende utilizar isso, compra logo e segue o jogo. E finalmente deu 10 horas da manhã e a gente já vai poder entrar no parque. Bom, o túnel de entrada já é um espetáculo à parte. Não poderia ser diferente, a gente tinha que ter aqui um cano do Mario para se transportar para esse mundo. E o que eu recomendo aqui é que você viva cada momento, porque você não vai viver esse primeiro contato com o mundo Super Nintendo novamente. Então todas as emoções, as sensações que você vai sentir só vai ser da primeira vez. Eu passei por esse cano algumas vezes ao longo do dia e por mais que me emocionasse de certa forma, mas o que você sente aqui na primeira vez é absolutamente indescritível. Então ao sair a gente tem esse pequeno caminho aqui, que é o castelo da Peach lá do Super Mario 64, cheio de referências mais uma vez, inclusive o céu aqui, que quem lembra dá acesso a uma fase secreta, ou até mesmo os quadros que você pode entrar na parede. Mas bem, ele serve só de passagem e o que tem de especial mesmo tá aqui fora. O momento em que você sai por essa porta, nossa, eu tô me arrepiando só em descrever novamente o que é que eu sentia. Realmente não dá pra traduzir em palavras o que é que eu senti aqui. E sim, eu não vou ter a menor vergonha de falar aqui que eu chorei, e chorei como uma criança. Sério, eu realmente precisei parar para enxugar minhas lágrimas e para me recompor antes de seguir em frente. Porque você realmente se sente transportado para um outro mundo, você se sente transportado para sua infância, então vai ser aqui todos os movimentos de nostalgia e de tudo que você um dia sonhou em viver como criança vão acontecer aqui nesse momento. Essa entrada do parque não acontece duas vezes. E não importa se você tá vendo esse vídeo aqui, isso aqui não é um spoiler que vai estragar a sua experiência. Não, eu já tinha visto vídeos com esses trechos e, cara, viver isso pessoalmente é outra parada. Você realmente tem noção da dimensão, do quão imponente são as coisas nesse parque. E, sério, muito, muito, muito foda. Como dá pra perceber, o parque estava absolutamente lotado, tinha gente pra todo canto. E as filas de espera estavam gigantescas. Mesmo assim, deu para aproveitar, talvez num ritmo muito mais lento, talvez não da forma ideal, mas deu para aproveitar tudo, conseguir fazer todas as atrações. Então sim, dá para fazer esse parque em algumas poucas horas, mas eu recomendo que você vá com calma e aproveite cada momento, cada interação que você tem aqui dentro. Você tem não só blocos interativos, como você tem vários minigames espalhados, você tem referências, easter eggs e... Essa área do parque conta com duas grandes atrações, que é o Yoshi Adventure e o Mario Kart.
Já na parte de alimentação, a gente tem o Toadstool Café, que é o restaurante principal, onde você pode almoçar e jantar. E caso você queira fazer um pequeno lanche, tem o Yoshi Snack Island, que vende pequenos calzones em formato de casco de tartaruga. É bem gostoso. Existem vários minigames espalhados pelo parque, e você vai ver que eles estão indicados aqui com essa chave, e eles basicamente te dão acesso, caso você colete 3 chaves dessa, há uma atração especial do Bowser Jr. E você também vai desbloqueando conquistas ali no aplicativo à medida que você vai completando. Os minigames são bem simples e, de forma geral, é até difícil de falhar neles. É para todas as idades e todos os níveis de habilidades. Então a gente tem tanto minigame para manter um Goomba em pé, ou para lançar um casco utilizando blocos explosivos no timing correto, ou a gente tem um também que é para impedir que a Piranha Plant acorde. Enfim, são vários minigames e eles estão espalhados aqui nessa área. Quando você completar 3, você se dirige até a entrada do Bowser Jr. Por questões de fila, a primeira coisa que eu vou fazer não vai ser aqui no Super Nintendo World, e sim na área do Donkey Kong. Porque a montanha-russa dele, infelizmente, lota muito rápido. Então assim que o parque abriu, tô correndo aqui para tentar ver aquela área e ver se eu consigo no menor tempo possível. Eu sei que hoje vai ser bem lotado, então eu quero fazer logo de cara essa montanha-russa do DK. Para chegar na área do Donkey Kong, a gente vai aqui na parte já inferior do parque, e assim que a gente passa da segunda loja, que vai ser essa que tem a entrada em formato de cano, a gente vai ver aqui a área do Donkey Kong. Então é para lá que eu vou. E cara, essa área do Donkey Kong tá muito linda, ela é bem pequena, não tem tanta coisa pra fazer quanto a do Mario tem, mas assim, pra quem é fã do jogo e quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por Donkey Kong, isso aqui vai te trazer muita memória, muita referência legal e, sério, é espetacular. É uma pequena praça, eu diria, e nela a gente vai encontrar algumas atrações interativas aqui. A gente tem esse quiosque também, que tem o barril do Donkey Kong. E assim, não tem tanta coisa, mas a grande estrela do parque, a grande atração dessa área do Donkey Kong é o Minecart Madness, que é essa montanha-russa que diria que não é das mais radicais, mas é uma experiência realmente imperdível. E assim, eles acertaram em cheio no tema. Quem joga Donkey Kong sabe o quanto essa coisa do carrinho ali da mina é um grande destaque do jogo, é uma do tipo de fase mais legal que existe. Então, passar por essa experiência foi bem interessante. Foi a primeira coisa que eu fiz ao chegar no parque. Minha ideia era correr direto para ela para pegar o mínimo de fila possível, e de fato eu não encontrei assim tanta fila aqui. Eu esperei ali cerca de meia hora, 40 minutos, que considerando o restante do dia e também o fato que eu estava lá num feriado de 4 de julho, que talvez seja um dos mais lotados de qualquer parque ali de Orlando, não demorou tanto. Então eu recomendo que assim que você chegar no parque, você já corra direto pra ela e, sério, vale a pena. Aí um detalhe, eu fui na fila Single Rider, porque eu tava sozinho, então ela provavelmente foi mais rápida do que a média. Talvez se você estiver em grupo e você fizer questão de ir com todas as pessoas que estão com você, vai demorar mais um pouco. O lado bom é que as filas geralmente são bem ambientadas, são na parte interna, então dá pra curtir de boa ali enquanto você espera. Então fica aí com esse trecho de como é essa montanha-russa e sem palavras. Pode não ser a mais radical do mundo, mas pra quem é fã de Donkey Kong, isso aqui é foda. Cheio de referência.
E é isso, é uma experiência curta ali de 2 a 3 minutos, então se você não pegar muita fila, se você pegar 30 a 40 minutos como eu peguei, vai valer muito a pena, porque sem dúvidas é inesquecível. Nesse dia que eu fui, por ser um sábado, ser um feriado de 4 de julho, as filas estavam insanas. Todas as atrações estavam com filas de 2 a 3 horas de duração, que realmente fica mais complicado justificar toda essa espera por ali 2, 3 minutos de diversão. Mas, infelizmente, é a realidade desse tipo de parque mesmo. Logo na saída eu decidi vir aqui no Bubbly Barrel, que é onde vende um sorvete de abacaxi com um refrigerante de abacaxi, uma casquinha, e você tem a opção de levar também uma caneca no formato do barril do Donkey Kong. Essa brincadeira vai custar aqui mais ou menos $19, o que não é dos mais baratos, mas eu achei a sobremesa bem gostosa. Vem com essas pipocas caramelizadas aqui que realmente dá um toque a mais, uma crocância, e o melhor de tudo, claro, é que você leva a caneca e a pazinha também. Quanto às atrações que ficam nessas áreas, a gente não tem tanta variedade assim, mas tem alguns easter eggs bem legais. Tem esse barril aqui, onde você desbloqueia um item e ele provavelmente guarda no seu aplicativo. Eu confesso que eu nem conferi o que é que acontece quando você ganha essa premiação. Mas a parte mais legal é que tem também as letras Kong para você procurar ao redor dessa praça. Então eu fui lá uma a uma. Muita gente inclusive nem estava usando porque nem tinha percebido que isso era interativo. Mas se você for seguindo através do aplicativo, você vai ver que tem ali uma série de achievements para você ir desbloqueando, várias áreas para você ir explorando, e aí tem conquistas relacionadas a interagir com todos esses brinquedos. Então é isso, não tem tanta coisa, mas tudo é muito bem recriado, é muito fiel e, como eu falei, quem é apaixonado por Donkey Kong não vai se decepcionar. Por fim, eu aproveitei para dar uma conferida na lojinha dessa área, que é inspirada lá na do Funky Kong do jogo. Inclusive no Tropical Freeze, por exemplo, é onde você compra todos os itens do jogo. E aqui a gente vai ter camisas, toalhas, pelúcias, alguns acessórios. De maneira geral, eu vou te confessar que eu achei os preços um pouquinho caros. As camisetas eram em torno de 35 a 45 dólares, os casacos cerca de 75. A gente tinha esses chapéus em que essa tiara, por exemplo, estava na faixa dos 30, 35, se não me engano, e o chapéu do Donkey Kong por 45. Então assim, se você não tiver autocontrole, você vai gastar uma nota, especialmente quando converter. Coisa que eu deixei para fazer só quando chegar, porque quem converte não se diverte. Mas já tá chegando a hora do almoço, então vamos voltar lá pro Parque do Mario. Nosso destino não poderia ser outro, é o Toadstool Café, que é o restaurante principal da área do Mario. Como eu optei por almoçar por volta das 12h30, 1 da tarde, infelizmente encontrei um pouco de fila, mas foi bem rápido e a capacidade do restaurante é bem grande. Logo ao entrar, você vai ser recepcionado pelo Toad, que é o chefe aqui do local, e você vai ver o cardápio na parede. O cardápio também está disponível no aplicativo e você vai ver ele espalhado por vários locais aqui na entrada do restaurante. Então, mesmo que você esteja na fila, você já pode ir adiantando e fazendo a sua escolha. Ah, um detalhe, você não faz o seu pedido para um atendente, você vai fazer o pedido diretamente no aplicativo. Isso facilita bastante e acelera o processo de maneira geral. Sentar e comer aqui vai ser uma coisa muito rápida. O que é bem positivo, já que você quer realmente aproveitar o parque. Então, nem se preocupe, comer não vai levar muito tempo. Aqui eu vou te mostrar rapidamente como é a experiência de fazer o pedido. Então você vai ter todo o cardápio à sua disposição. Você não precisa fazer todos os pedidos de uma vez, pode ser fracionado. E aí você vai pagar com o cartão que já está pré-cadastrado no aplicativo. E aí, no momento em que você fizer o pedido, você vai escolher aqui, que já está no local, escanear um QR Code na sua mesa. E pronto, só esperar. E o atendimento aqui é muito rápido. Praticamente no momento em que eu sentei na mesa, já tinha alguém trazendo a minha bebida. A comida também chegou muito rápido e enfim.
quero reforçar, você não vai perder tempo aqui. Infelizmente eu errei o meu pedido e acabei pedindo esse espaguete aqui da Flor de Fogo. E ele vem com almôndegas e esse crisp de parmesão com a flor desenhada. Não era o que eu queria, mas estava gostoso. Na pressa para me sentar logo, acabei selecionando a opção errada e, infelizmente, pedi o que eu não queria. Mas aí já estava feito o erro mesmo e tudo bem. A sobremesa foi uma grande decepção. Não porque estava ruim, mas porque na descrição dizia chocolate, baunilha, morango com uma camada de mousse de matcha. Eu não senti nem o morango, nem a baunilha, nem o matcha. Só tinha gosto de chocolate e tava sem graça, mas não tava ruim. Quanto ao restaurante em si, além dele ser bonito, ele tem algumas características bem legais. Primeiro, ele tem umas janelas que na verdade são telas, e aí fica passando ali um filminho interativo dos Toads do mundo do Mario. Mas uma coisa legal é que a cada 15 minutos o navio do Bowser se aproxima do restaurante e isso altera a música, a iluminação e várias coisas ali nas telas também. Então tem um pouquinho de interatividade aqui, o que torna aqui a dinâmica um pouquinho mais legal. Achei um lugar bem agradável e bonito. Pena que é tão barulhento com tanta gente falando ao mesmo tempo. A conta deu cerca de $37, o que eu honestamente nem considero tão caro. E a comida, de maneira geral, estava bem boa. O pessoal sempre fala mal de comida de parque, mas até agora tudo que eu provei aqui tá bem gostoso. O meu próximo destino é a atração do Yoshi Adventure. Essa daqui é uma atração a céu aberto, então eu queria priorizar ela logo, porque estava com risco muito forte de chover, então eu corri imediatamente para ela. O tempo de espera dessa atração estava por volta de 1h20, o que é até acima da média do que ela costuma ficar. Felizmente a fila é bem interessante, a ambientação que eles criaram aqui com a música do Yoshi Island e vários elementos, várias referências à série de jogos do Yoshi é sensacional. Então, à exceção de uma parte que fica do lado de fora, a fila é um ambiente bem agradável e que vai tornar a sua espera aqui um pouco menos difícil. Infelizmente eu não dei muita sorte, porque o que era para ser uma espera de até 1h20 demorou quase 2h30. O motivo é que qualquer chuvinha, qualquer sinal de raio, de tempestade, eles param toda a atração e você fica lá dentro sem saber quando ela vai voltar. Isso infelizmente aconteceu comigo 2 vezes e eu acabei perdendo muito tempo nessa fila. Mas infelizmente esse tipo de experiência faz parte, porque o clima de Orlando é uma das coisas mais malucas que eu já vi. De repente tá um sol de 35 graus e aí do nada vira uma tempestade, começa a chover e enfim. A atração é basicamente um carrinho em que se movimenta bem devagar, mas ele é como se fosse um tour de um ponto bem elevado do parque que te dá uma visão ali bem ampla de toda a área do Mario. Então, apesar dela não ser nem um pouco radical e também não ter muita interatividade, ela ainda vale a pena porque ela vai te dar essa visão bem ampla de toda a área que você está visitando. O único tipo de interatividade que tem nessa atração é que tem vários ovos de Yoshi espalhados pelo cenário, e aí assim que você visualizar um ovo de uma determinada cor, você vai apertar ali no painel que fica no seu carrinho e a ideia é que você tente enxergar todos os ovos que passam pelo cenário e ao final você encosta a sua Power Up Band no painel e vai conseguir desbloquear no aplicativo a conquista relacionada a ela. Como eu falei pra vocês, a chuva já dominou completamente o parque. E aí fica aquela coisa, atrações abertas, canceladas, atrações fechadas como Mario Kart, por exemplo, lotam muito mais. Foi nesse momento que eu decidi aproveitar que a área aberta estava impossível de transitar por conta da chuva e resolvi fazer a atração do Bowser Jr. Como eu falei antes, você precisa coletar 3 chaves espalhadas pelo cenário, ou seja, você tem que jogar ali alguns minigames para poder desbloquear essa área. Tem um local para escanear a sua Power Up Band na porta e aí verificar se você tem ou não os requisitos para entrar. Assim que você entra nessa área, você tem que guardar todos os seus pertences, mochilas e afins num pequeno armário.
e aí você vai para uma sala de espera aqui que é meio que um mini tutorial. Nessa área vão ter alguns números escritos no chão e que você tem que basicamente decorar qual é a posição que você ficou durante o tutorial e pisar no mesmo número quando você entrar lá na salinha do chefão depois. A experiência é bem simples aqui, você pisa no número e tem basicamente um Kinect aqui, uma coisa que vai escanear o seu corpo e detectar os seus movimentos. E aí você passa a interagir com os elementos que estão na tela, acertar as bombas, desviar dos Bullet Bill e atirar fogo contra as tartarugas, e enfim. Tem ali um pequeno boss fight depois, mas tudo segue essa mesma lógica de Kinect. É basicamente um Kinect. E aí pronto, isso deve durar de 3 a 4 minutos no máximo, e aí depois de você completar toda a parte de missão, você tem uma pequena recompensa mostrada na tela e é isso. Não tem nada demais nessa atração. Pra quem nunca jogou Kinect, talvez seja algum tipo de tecnologia surpreendente, mas pra mim foi só um minigamezinho sem graça. Eu confesso que eu esperava mais dessa parte. Infelizmente, uma crítica que eu já tenho aqui em relação a esse parque é que ele é muito dependente de telas para fazer toda a interatividade. Eu adoraria que tivesse coisas mais mecânicas, mais parque de diversões do que um tipo de videogame interativo. Mas a gente tá falando da Nintendo, então não tá fora do tema, né? Como eu já mencionei várias vezes, esse dia foi completamente insano em relação à lotação do parque. Tava muito cheio. Essa fila de espera do Mario Kart, pelo que eu havia lido na internet, é por volta de 1h30, 2 horas no máximo. E aqui chegou a 3 horas e 15. É uma coisa assim absolutamente desesperadora, porque a gente sabe que essas atrações são feitas para durar seus 4 a 5 minutos. Então você passar 3 horas e 15 para uma atração de 5 minutos vai ser uma grande decepção. Então eu esperei mais um pouco, continuei circulando pelo parque, visitei bastante as lojas, e quando essa fila caiu para 1h30, já à noite, já perto do fechamento do parque, foi aí que eu decidi que era hora de tentar. A ambientação dessa fila também é sensacional. A gente vê aqui que é um castelo do Bowser, e você tem um visor na fila que você pega, você tem que colocar esse visor, porque ele vai fazer parte lá do seu carrinho, vai ter uma outra peça que você vai conectar a ele. E eu diria que a única parte ruim dessa fila é que, primeiro, ela pode demorar demais, e segundo, ela é cheia de escadas, então é um pouco complicado, você não tem muito onde sentar, e enfim, não é tão legal a espera, mas a ambientação em si tá sensacional, tá impecável. Realmente tem aqui todos os elementos de um castelo final do Bowser e acertaram mais uma vez em cheio nisso. Na fila mesmo tem alguns painéis com as instruções, então ele ensina que você tem que apertar o visor, guardar os seus itens seguramente no carrinho, e aí você vai colocar os óculos no seu capacete e iniciar o seu carrinho. Pronto, é simples assim. Esses óculos funcionam mais ou menos como uma coisa de realidade aumentada, então é essencial que você preste atenção nas instruções, porque você vai precisar deles. Aqui são basicamente duas filas, tem a fila Single Ride e tem a fila de grupos. Na fila Single Ride, eles vão chamando de fato de um em um, e assim, a cada 5 grupos, eles chamam uma pessoa da Single Ride. Então não necessariamente vai ser mais rápido você ir sozinho, depende muito. Então, se você tiver em grupo, não recomendo pegar a fila Single Ride só para tentar economizar tempo, porque no final das contas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Eu tentei gravar um videozinho aqui de como é a atração, infelizmente não é a coisa mais fácil do mundo de gravar, porque você depende do óculos de realidade aumentada. Então eu tentei gravar aqui com o meu óculos, mas não sei se ficou tão bom. Mas acho que dá pra ter a ideia aqui que os personagens, os inimigos e várias coisas vão aparecendo na tela enquanto você segue em um carrinho em trilho, ou seja, não é você que controla o carrinho, e sim, ele segue automaticamente um percurso pré-definido já no trilho, e a interatividade que você tem é apertando os botões para soltar item. Então você vai atirar cascos nos inimigos, você vai atirar cascos nos outros corredores, inclusive tem um achievement lá no aplicativo de você terminar essa corrida sem acertar nenhum outro corredor, somente inimigos. É uma experiência bem legal, dava para ser melhor se você tivesse mais controle sobre o carrinho, mas gostei. Não acho que vale 3 horas de espera, mas se você conseguir aqui por volta de 1h30 de espera, vale a pena. Enfim, são vários elementos interativos aqui, inclusive vento nessa parte específica aqui. E
Acho que vale a pena, mas eu deixaria lá pro finalzinho, perto do parque fechar, porque isso aqui não muda, não faz diferença se você fizer de dia ou de noite. E lá no final do dia mesmo, você vai conseguir, ao invés de passar 1h30, 2 horas, 3 horas nessa fila, você vai conseguir em 10 minutos fazer essa corrida se você deixar bem perto da hora do parque fechar. Se tem uma coisa que não falta nesse tipo de parque, é loja. A gente tem pelo menos 3, talvez 4 lojas aqui, se a gente considerar aquela do lado de fora também. E basicamente elas têm uma seleção de produtos muito parecidas, você vai encontrar praticamente tudo que você encontra em uma loja nas outras também, salvo raríssimos itens que são a exclusividade de cada loja. E você também vai encontrar praticamente todos esses produtos lá no Universal City Walk, que é uma área que conecta alguns parques da Universal, mas que não precisa de ingresso para entrar, ou seja, é totalmente gratuito. Os preços não estão muito diferentes do que eu já te falei lá no começo do vídeo, com a média de 30 a 35 dólares para camisas e 75 para casacos, alguns acessórios são por volta de 15. Enfim, é uma variedade absurda de preço. Tem coisa legal e num custo-benefício bom, sim. Tem algumas lembrancinhas bem interessantes, um imã de geladeira, uma coisa assim mais barata. Mas de maneira geral você tem muita opção ao ponto de você não saber o que leva. Cada personagem tem a sua área dedicada dentro da loja, então a gente vai ter uma área pro Mario, pro Luigi, pro Bowser, pra Peach, pro Toad, pro Yoshi, enfim, é muita coisa, muito produto, caneca, boné, chapéu, brinquedo, enfim, é tanta coisa que eu mal consigo parar aqui e trazer lista de preços. Eu acho que se você pesquisar aí na internet tem tudo listado já, alguém fez um vídeo exclusivamente focado nesse assunto, então não faz nem tanto sentido eu focar aqui. Só queria dizer que como um bom produto do capitalismo, você sempre vai ser jogado para essas lojinhas ao terminar uma atração, então você vai visitá-las independente de querer ou não. E eu recomendo mais uma vez que você deixe qualquer tipo de compra para o final. É muito chato ficar carregando compra pelo parque e as próprias atrações não oferecem ali muito espaço para você deixar suas compras no carrinho, por exemplo. Então, deixa para comprar tudo na hora da saída. Tem a loja do lado de fora do parque também, tem a loja do City Walk. Enfim, não gasta tempo com compra antes da hora. E para fechar com chave de ouro, eu gostaria de te mostrar o espetáculo que é esse parque à noite. Eu te falei lá no começo que você não sentiria 2 vezes aquele arrepio de ver pela primeira vez, mas eu acho que ver esse parque iluminado à noite te causa uma sensação muito parecida com aquela de sair pelo Castelo da Peach a primeira vez. É realmente indescritível o quão bonito ele fica, a iluminação realmente realça todos os elementos e tudo fica mais destacado, até os blocos aqui que a gente interage ao longo do cenário, tudo fica mais chamativo, mais bonito e enfim, é um espetáculo à parte que vale a pena ser observado, vale a pena ficar até o final do dia só para ver esse parque à noite. Vamos dar uma conferida também como é que fica a área do Donkey Kong à noite, porque eu tô muito curioso para saber o quanto ela muda em relação ao que a gente viu lá durante o dia. Eu sinceramente adoraria inclusive fazer a montanha-russa do DK mais uma vez, mas como a fila infelizmente não tá permitindo, ainda tá tudo muito lotado por aqui, não vai rolar hoje, a menos que eu consiga no final, na saidinha do parque, mas eu não acho que vai rolar. E bem, como esperado, a área do Donkey Kong também fica absurdamente bonita à noite. Ele tem toda uma parte aqui de iluminação que torna tudo muito diferente. Essas cores não estão presentes durante o dia. A minha conclusão é que realmente isso aqui se transforma num outro parque. São 2 experiências que você tem, uma durante o dia, outra durante a noite. São 2 coisas completamente distintas. E realmente eu cheguei à conclusão que vale a pena sim fazer cada atração 2 vezes, porque vão ser 2 experiências completamente diferentes, tudo isso por conta de um projeto de iluminação sensacional que os caras fizeram aqui.
Como não tinha tempo de fazer a montanha-russa do Donkey Kong pela segunda vez devido ao excesso de fila, eu vou pra do Yoshi mesmo, porque eu tô louco pra ver a diferença dessa atração durante o dia e durante a noite. Apesar de durante o dia eu não ter pego ali nas melhores condições, né? Eu vi ela com bastante chuva, com bastante nuvem no céu. Não foi ali nas melhores condições climáticas, mas foi uma experiência muito legal e eu tenho certeza que a noite vai ser mais incrível ainda. E realmente eu não me decepcionei, porque absolutamente tudo tá diferente com essa iluminação. E assim, a vista geral que essa atração te dá do parque é uma coisa espetacular. Então sim, faça 2 vezes a do Yoshi, eu não me arrependo de ter esperado aqui. À noite a fila dela é bem menor do que durante o dia. Enfim, valeu muito a pena. Agora eu acho até que o fato de ter anoitecido por volta das 8, quase 9 da noite, não foi uma coisa tão boa assim quanto eu estava imaginando que seria. Porque, de fato, eu gostaria de ter muito mais tempo para explorar todo o parque novamente com essa nova iluminação. Enfim, tá chegando a hora de ir para casa e antes de fechar aqui as contas, eu vou mais uma vez no Toadstool Café para jantar. A essa altura já são mais de 9 da noite, o parque já deveria ter fechado, mas por algum motivo o café ainda se encontra aberto e eles ainda estão deixando as pessoas entrarem nas atrações. Eu não sei se é padrão ou se é pelo fato de ter sido um feriado, mas me parece que a tolerância é até 10 da noite e não 9, como vem escrito no horário oficial. E pra janta eu vou pedir exatamente aquilo que eu gostaria de ter pedido no almoço caso eu não tivesse errado o pedido. Esse aqui, meus amigos, é o Bowser Fireball Challenge. É um prato que, em tese, é bastante picante. Ele vem com almôndega de mais ou menos meio quilo, coberta por queijo, e uma massinha folhada aqui com o formato do Bowser. Bom, eu não sou fã de comida picante, então eu esperava até que fosse pior, mas eu achei bem tolerável. Eu recomendo que você peça um drink, esse aqui de manga, por exemplo, ele é espetacular para cortar um pouco dessa picância, já que ele é docinho, mas eu não achei nada surreal em relação à picância não. Ele vem com um molhinho à parte num potinho e talvez essa seja a parte perigosa, eu nem arrisquei, mas o molho que vem na almôndega eu achei de boa. A massinha folhada não tem tanto gosto e eu garanto que se ela tivesse aqui um toquezinho de manteiga, com certeza esse prato ficaria um pouquinho melhor. De modo geral, gostei. Tem um sabor bom, não é exageradamente picante e é bem servido. Valeu a pena. Ah, e um detalhe, em outros restaurantes desses parques da Nintendo, como por exemplo na Califórnia e no Japão, você pode pagar ali um valor de aproximadamente $10 para ficar com o prato. Mas aqui no de Orlando, acho que por ser muito novo, eles não oferecem essa opção ainda. Eu até perguntei ao pessoal que trabalha no restaurante, mas eles falaram que não está disponível. Bom, cá estou eu de volta para casa, aqui em Montreal. Como vocês puderam assistir aí, eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida e até agora, toda vez que eu penso, falo ou revejo trechos dessa viagem, eu fico totalmente arrepiado. E assim, a forma que eu fui realmente não foi ideal. Eu não tinha planejamento algum e mal tinha tempo. Então foi tudo muito corrido e eu tive que sacrificar todos os outros parques do Epic Universe para curtir esse da Nintendo, que era lá meu sonho de consumo. Mas eu não me arrependo e, sinceramente, eu não vejo a hora de voltar. Infelizmente, eu não tive como investir num passe expresso, que permite que você fure fila, porque eu simplesmente não tinha como dar $300 para isso aí, sendo que o ingresso custou 200. Então, nem que eu tivesse louco, eu pagaria tanto dinheiro só para furar uma fila. De forma geral, foi um dia extremamente cansativo e eu senti muitas dores ali nas pernas, então espero que da próxima vez que eu voltar
eu já esteja com saúde um pouquinho melhor. De resto, ficam as boas memórias, as inúmeras compras que eu fiz por lá, e olha que eu me controlei, e o desejo de voltar lá novamente. Ou quem sabe, da próxima vez no Japão. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de ir nessa viagem comigo, de embarcar nessa aventura. E se você tem algum interesse nesse tipo de conteúdo de vlog, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu tô bem curioso. Tem vários lugares que eu gostaria de visitar e produzir algum tipo de conteúdo. A exemplo da loja da Nintendo em Nova York, São Francisco, além de lojas de retro games aqui na região mesmo, e outros lugares e eventos relacionados a videogame que acho que caberiam muito bem aqui no canal, mas preciso do interesse de vocês. E o vídeo de hoje é isso. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e tchau!